E aí galera, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Marvet Man. E hoje eu vou estar estreando um quadro novo aqui no canal, mais um quadro que promete ser o maior sucesso daqui. E esse quadro é o Batalha Marvete. Nesse quadro eu pego dois personagens dos filmes da Marvel, sendo eles heróis ou vilões, e ponho eles para lutar para saber quem ganha. E hoje você vai ver a luta épica entre dois personagens que mexem com eletricidade, raios, enfim. Estou falando da Tempestade dos filmes dos X-Men e o Electro de Espetacular Homem-Aranha 2. Não é o do No Way Home, tá? Eu peguei o do Espetacular Homem-Aranha 2 mesmo, porque como lá ele é o vilão principal, então ele tem mais liberdade, vemos muito mais os poderes dele. Não que em No Way Home a gente não tenha visto, mas você entendeu. E eu também preferi escolher a Tempestade mais velha ao contrário da jovem por ela ter mais experiência. Vamos ver quem ganha uma luta? Vamos lá, mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe para todo mundo, você já sabe o que fazer, né? Então, vamos nessa. Antes de saber dos poderes e habilidades dos personagens, vamos conhecer eles um pouquinho melhor. Vamos começar com a Tempestade. Ororo Munroe é uma mutante com poderes característicos com o clima, se tornando uma das integrantes mais conhecidas e queridas dos X-Men. Max Dillon é um engenheiro elétrico que trabalhava nas indústrias Oscorp. Após um acidente com enguias elétricas, Max se tornou Electro, um ser poderoso que não é feito de nada além de eletricidade. Bom, agora que conhecemos os personagens, vamos conhecer os poderes e habilidades de cada um, começando pela Tempestade. Para começar, temos a manipulação do clima. A Tempestade é um poderoso mutante capaz de controlar o clima em todas as formas com facilidade. Pode controlar tempestades, furacões, nevascas, tornados, névoas, tufões, enfim. Pode até sugar eletricidade, fazendo com que seja liberado como um raio de alta intensidade. Além disso, a tempestade tem adaptação atmosférica, é imune a condições climáticas extremas como calor ou frio. Além disso, a tempestade pode manipular, criar e controlar a energia elétrica pura, assim controlando todas as formas de energia elétrica, seja ela estática, trovão, relâmpago, força magnética, pode disparar raios de suas mãos enquanto invoca um do céu. Ela também está psicamente ligada ao seu entorno imediato, ser capaz de detectar a posição dos jatos de combate enquanto cria tornados para mantê-los afastados. A tempestade também tem uma percepção de energia, ela pode sentir uma quantidade de energia. Ela usou essa habilidade para dar poder ao Bishop. Também vale a pena lembrar que quando seus olhos ficam brancos, ela pode ver o que está à sua volta na forma de energia. Ela pode ver redes neuroelétricas dentro de um organismo vivo, usando-as para conter e antecipar seus ataques. Além disso, a tempestade pode voar usando seu poder de controle do vento para levitar no ar e pode ter uma velocidade incrível graças ao seu poder de viagem relâmpago. Ela pode viajar através de relâmpagos, dando-lhe grande velocidade. A tempestade também pode girar rapidamente como um redemoinho, lançando raios em todas as direções ao mesmo tempo, e ela pode lançar uma avalanche de água, o que possivelmente seria uma vantagem contra o Electro. Agora que você conhece os poderes dela, vamos para o Electro. O Electro tem geração eletrostática e pode ter a capacidade de gerar energia eletrostática. Seu corpo pode gerar eletricidade a uma taxa de cerca de 10.000 volts até sua capacidade máxima de 10 milhões. A energia de seu corpo é mais do que suficiente para derrubar blocos e matar 5 pessoas de uma vez, e ele pode fritar carne humana como queijo. Electro também pode se projetar como um raio e pode viajar à velocidade de um raio de 150.000 pés por segundo. Ele também detecta quando há um eletrodoméstico próximo, o que o torna capaz de controlar esses dispositivos, sejam eles quais forem, e pode fazê-los obedecer a seus comandos e pode anular seus sistemas. Electro também tem uma eletricidade absurda que pode aumentar sua força, velocidade e poderes de recuperação. Sem mencionar sua resistência, ele pode suportar ataques do Homem-Aranha e forças extremas de impacto sem se afetar. Tanto é que quando a Gwen atropela ele, após alguns segundos, ele se levanta e continua a luta.
E quando o Electro absorve uma fonte externa de energia, como um carro, ele pode gastar energia sem problemas, sem desperdiçar, sem se desperdiçar, sabe? Sem desperdiçar sua carga pessoal. Antes de começar a luta, eu vou dizer que eu não vou fazer uma fanfic estilo Ei Nerd falando como eles se encontrariam, não. Imagina só um cenário qualquer onde os dois estejam de frente um pro outro e comece uma luta, tá? Para começar, a gente teria que se perguntar quem atacaria primeiro, a Tempestade ou o Electro? Como o Electro é um cara que tem sangue nos olhos ou eletricidade, ele atacaria a Tempestade primeiro, jogando raios para cima dela. Mas, como mencionado antes, a Tempestade pode sugar a eletricidade, o que então seria uma tentativa inútil de ataque. Tempestade então começa a ficar com os olhos brancos, o céu começa a escurecer e trovões começam a aparecer. Então o raio cai sobre a cabeça de Electro. Electro cai no chão até então inconsciente. Tempestade para com seus raios e desce devagar em direção a Electro. Electro abre os olhos e a estrangula. Os dois começam a voar. Tempestade começa a ser eletrocutada. Então agarra Electro e começa a girar rapidamente como um redemoinho, ao mesmo tempo que invoca raios que caem na cabeça de Electro o tempo todo. Tempestade tenta dar socos em Electro, socos com raios que saem de suas mãos. Isso não funciona contra Electro, por ele ser totalmente feito de eletricidade. Tempestade conjura um tornado em cima de Electro. Ele é brutalmente atingido pelos tornados, o que faz ele ficar no chão de novo. Ele se levanta e começa a voar loucamente em direção à Tempestade, e Tempestade começa a voar através de relâmpagos e começa a ultrapassar a velocidade de Electro. Electro começa a se projetar em um raio, ao mesmo tempo que lança raios contra a Tempestade diversas vezes. Mais ou menos assim. Tempestade tenta desviar de raios o máximo que pode. Ela para e joga raios contra ele. Ele desvia desses raios se projetando em um. Ele se prepara para fazer um ataque surpresa com seus raios, mas Tempestade antecipa seu ataque, jogando raios cada vez mais fortes em cima dele. Ele fica parado, sendo atingido pelos raios e de repente fica invisível. Tempestade para com os raios e vê que Electro não está mais lá. Seus olhos ficam brancos, prontos para localizar qualquer ataque surpresa de Electro. Ele aparece tentando perfurar Tempestade com sua eletricidade. Ela sofre um arranhão, dá um soco em Electro e se afasta ao máximo que pode. Electro a segue loucamente para jogar mais um raio. Tempestade voa para baixo e invoca uma névoa. Electro fica sem contato visual por conta da névoa. Ele vira um raio e, usando sua teletransportação, voa rápido no chão para atacar Tempestade. Mas Electro não vê nada. Então, de repente, um raio gigantesco cai em cima de Electro. Não só um, dois, três, quatro, 5 raios. Electro fica parado novamente. Só que dessa vez, ele joga toda a sua carga elétrica em cima de Tempestade. Tempestade começa a agonizar de dor. Ele, torcendo para que Tempestade morra primeiro, joga toda, eu disse, toda sua carga para cima dela. Tempestade para seus raios. Electro ainda eletrocutando ela. Tempestade suga o máximo de eletricidade que pode. Chama outra névoa, mas é inútil. Os raios de Electro ainda estão atingindo ela com força máxima. Ela está quase tendo sua carne humana queimada. Tempestade tem duas opções: ou jogar mais raios ou usar seu ataque surpresa. Tempestade joga mais alguns raios em Electro com suas mãos. Depois, com apenas uma mão, lança carga elétrica em Electro. Ele está confiante de que vai ganhar mesmo com os ataques inferiores de Tempestade, mas Tempestade chama os trovões do céu, suga eles e joga com toda a sua força para cima dele, o que faz Electro ser atingido e jogado para longe. Enquanto Electro está sendo lançado para longe, Tempestade voa rapidamente e joga uma avalanche de água em cima de Electro por 2 minutos, o que, além de sobrecarregar Electro com seus raios, também enfraquece, jogando toda a água que puder do céu, fazendo com que Electro perca sua força. Virou praticamente pedra molhada. Então a Tempestade venceu. Eu sei que muitas pessoas vão falar que a Tempestade ganhou porque ela é heroína, então...
Mas isso não tem nada a ver, sabe? Tipo, nesse quadro não importa quem é herói ou vilão, quem ganhar ganhou e quem ganhou hoje foi a Tempestade. Então talvez numa próxima batalha que o Electro aparecer, ele ganhe, mas até lá a Tempestade ganhou. Agora, se você quiser, comenta aí se você concordou com o resultado, se você gostou, fala aqui qual a próxima batalha que você quer ver aqui. E bom, você já sabe o que fazer, né? Então é isso, muito obrigado por ter visto até aqui e até semana que vem.